Deus abençoe a vocês que neste momento sintonizam com este vídeo, a você que está neste momento sintonizando e a tantos quantos vierem a sintonizar. Eu peço para que vocês se inscrevam neste canal para que possamos disseminar com mais eficiência, maior possibilidades a palavra de Deus. Vou fazer um estudo bíblico, apresentar um estudo bíblico com relação à conduta do crente em relação à família. Observação. Na lei do Torá, tanto o homem quanto a mulher eram punidos severamente por adultério. Êxodo 20, 14, Levíticos 20, 10, Deuteronômio 5, 18, João 8, 1 a 5, Mateus 5, 32, 19, 9, Marcos 10, 11, 12 e Lucas 16, 18. Tem mais textos que falam sobre o tema. Então vamos lá à lição. O texto de Gênesis, capítulo 2, verso 22, diz assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e o levou até ele. Jesus, em relação à igreja e família, é a cabeça perfeita que sustenta a sua igreja, esposa, perfeitamente. Não é autoritário e está sempre pronto a compreender e perdoar a sua igreja. O homem, em relação à igreja e família, é a cabeça imperfeita que sustenta a sua família imperfeitamente, que não deve ser autoritário e se esforçar para estar sempre pronto a compreender e perdoar a sua esposa, a sua família. Efésios 5, 23 diz assim, João 5, 23 diz assim, então disse o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Osso dos meus ossos e carne da minha carne significa união, compartilhamento e ligação inseparável estabelecidos por Deus na criação da família, a começar pelo casamento monogâmico. Regime ou costume em que é imposto ao homem ou à mulher ter apenas um cônjuge, enquanto se mantiver vigente o seu casamento. Vigência essa que só termina com a morte de um dos cônjuges. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1, 6, 14, 28, Romanos 7, 1, 5, Mateus 19, 1 ao 6. Gênesis 2, 24 diz assim, por essa razão, o homem deixará o pai e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deixará o pai e mãe não significa abandoná-los, ou deixá-los para trás, nem deixá-los desamparados. Significa viver com a devida maturidade com a família que se forma, porém nunca esquecendo dos edificantes conselhos e exemplo de seus pais, nos casos de os ter recebido. Porém, se não os tiver e não tiver bons exemplos dos seus pais, exemplos esses a seguir, mesmo assim, nunca deve desampará-los por má interpretação das expressões deixará pai e mãe. Responsabilidade essa que a mulher também deve compartilhar em referência aos seus. Ou seja, o marido deve respeitar a sua esposa com referência aos seus pais, para que ela possa honrar os seus pais. E vice-versa. A responsabilidade é semelhante neste caso. O marido é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Não significa comando em autoritarismo e benesses egoístas, e sim em amor, compreensão e parceria
no Senhor. Efésios 5, 21. Sujeitam-se uns aos outros por temor a Cristo. Olha só, sujeitem-se uns aos outros. Aqui é mais abrangente, além do esposo, esposa, filhos, próximos, etc. Não significa tolerar e nem sujeitar-se à pessoa no seu erro, seja quem for, mas admoestá-la com responsabilidade para ajudar na correção do seu erro, caso queira, mesmo com o risco de perda de amizades e benefícios. Sujeitar-se significa respeito e consideração à pessoa, não por mérito de si mesmo, mas por temor, respeito, de gratidão e adoração a Cristo. Sujeição essa, independentemente de cor, raça, amizade, parentesco, status cultural, social, econômico e até mesmo eclesiástico ou religioso e filósofo, mesmo que a outra pessoa esteja com situação de erro ou não. Efésios 5, 22 diz: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Se a igreja deve se sujeitar ao Senhor, ela deve se sujeitar em temor, santidade, respeito e bom caráter. Assim é a esposa com seu esposo. E não podemos também dizer que o esposo, como é imperfeito, ele deve ter as mesmas características com sua esposa. Porque Jesus, com a sua igreja, ele é perfeito, mas o homem com a sua família não é perfeito. Portanto, a responsabilidade, ela é semelhante. Sujeitar-se ao marido significa seguir as orientações amorosas exemplares do marido em perfeita união de compartilhamentos no viver cotidiano, e o marido deve primar com as qualidades de cristão para merecer essa sujeição. Apreciação em afetividade da esposa. Se Cristo com a igreja há uma comunhão perfeita, e a igreja é ajudada por Cristo, perdoada por Cristo, o marido tem a responsabilidade maior de perdoar a sua esposa. É difícil? É, porque nós somos humanos, mas em Cristo ele nos dá condições para isso. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O homem não é salvador da mulher, mas Cristo é o salvador da igreja. Então o Senhor deu uma semelhança de responsabilidade do marido para com sua família. Deus, existe o quê? O princípio patriarcal. Cristo como cabeça da igreja, Cristo como cabeça da igreja, perdoe, o telefone tocou aqui, tive que desligar. Cristo como cabeça da igreja, tanto no sentido de seu povo, como no sentido de cada pessoa ser seu templo, Jesus, além de dar a vida pela sua igreja, a compreende, perdoa pacientemente, além de a doutrinar em amor, sem lhe impor juízo, e o faz com profunda compreensão para ajudar a sua igreja ao amadurecimento. O marido, como ser humano e como cabeça da mulher e do lar, deve reciprocamente com a esposa aprofundar laços de ensinos, paciência, dinamismo, etc., que sirva para o amadurecimento da comunhão. Efésios 5, 24 diz assim:
Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Esse termo em tudo é que desde que seja no caráter de Cristo, não em tudo daquilo que ele acha. É tudo, é tudo. Não, tem que ter entendimento do que a própria palavra de Deus diz, no caráter de Cristo. Como em Cristo não há erro, essa exigência deve estar no marido, mesmo em suas imperfeições, para que essa sujeição de sua esposa encontre exemplo do caráter cristão no marido. Caráter de amadurecimento no marido. É que sua esposa possa compreendê-lo em suas fabilidades, e isso ocorre quando há o fruto da maturidade cristã no marido e, por resultado, alimentar na maturidade da esposa. Consequentemente, beneficiará o amadurecimento dos filhos. Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua mulher. Olha, cada um a sua mulher. Não está mandando amar a mulher alheia e nem ter outras mulheres. A sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. A igreja que o Senhor Jesus veio buscar é uma só. Não são algumas igrejas. É uma só. Os salvos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Deus exige que o marido sempre esteja apto para mostrar à sua esposa que tem o amor de Cristo em seu ser, para propiciar à sua esposa os meios de amadurecimento da relação conjugal. Essa palavra de Deus chama a atenção dos maridos no sentido comum. Imagina um líder, um bispo, um pastor, um apóstolo, um responsável, um líder na igreja. A responsabilidade, evidentemente, é muito maior. E se você é pastor, você é presbítero, ancião, apóstolo, bispo, a palavra de Deus diz: a quem mais for dado, mais será cobrado. Então, se você aceita essa função de ser pastor, de ser presbítero, de ser diácono, de ser bispo, apóstolo, você está assumindo responsabilidade diante de Deus. Pense bem quando você for aceitar responsabilidades na obra de Deus. Gálatas 5,13 assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O autoritarismo é o resultado da obra da carne, enquanto que a autoridade cristã é fruto da obra do Espírito Santo nos cônjuges e prole em exemplo de fé e obediência às demais pessoas, passando principalmente pela obediência ao caráter de Cristo. Gálatas 5,14. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ninguém ama pela lei, ama-se pela graça, e a graça só em Jesus Cristo. Nesse amor conjugal, Deus colocou a maior responsabilidade no marido, para prover à sua esposa a condição dela viver ou de ela viver feliz no matrimônio em amadurecimento constante. No sentido individual, todos, sem exceção, devem amar o próximo como a si mesmo, independentemente de ser marido, esposa, pai, filhos ou netos, sem exceção. Lucas 2,48 diz assim: quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Aqui se trata de Maria e José, quando encontraram Jesus lá no templo, conversando com os escribas, com os fariseus, ensinando a palavra de Deus, a sabedoria dos altos para aqueles homens. Os pais sempre devem se preocupar e acompanhar o desenvolvimento de seus filhos.
ao mesmo tempo que compreendeu os ideais e responsabilidades cristãs dos seus filhos. O próprio Senhor Jesus deixou esse exemplo. Mais adiante ele seguiu seus pais, obedeceu seus pais, mas sem desobedecer ao princípio do Pai eterno. Nós temos que obedecer às autoridades, obedecer aos nossos pastores, obedecer àqueles que nos orientam, mas, acima de tudo, obedecermos dentro do princípio do caráter divino em nossas vidas. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? O Senhor Jesus fez essa pergunta porque eles receberam a orientação de Deus lá no princípio, quando Jesus nasceu. Antes mesmo de Jesus nascer, o anjo Gabriel veio a Maria e disse: salve, abençoada, pois nascerá de ti aquele que salvará o mundo. O seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Emanuel, Deus, que significa Deus conosco. E depois Deus foi a José e falou: aquele que está no ventre de Maria é por obra e graça do Espírito Santo. Não a abandone. Aqui o filho estava sabendo exatamente o que lhe cabia na sua responsabilidade com Deus. Assim somos nós. Todos os cristãos têm que ter consciente que ele, antes de ter uma responsabilidade com alguma coisa aqui dessa vida secular, por mais bonita e linda que seja, a sua responsabilidade prioritária é com Deus em sua vida. E o Senhor Jesus estava dando prioridade à chamada que ele recebeu, e ele se apresentou, e ele se ofereceu e veio para morrer por nós na cruz do Calvário. E assim nós, os pais, devemos passar para nossos filhos e os incentivar no que seja justo, bom e reto. Aqui o Senhor, não como filho de Maria no sangue e muito menos de José, estava revelando que seu nascimento não dependeu do sangue ou da placenta de Maria, porque foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Mas Lucas 2,50, mas eles não compreenderam, ele dizia, aí eu vou ler lá no 25, no caso de Maria e Jesus, nada do que aconteceu na geração de Jesus foi no sentido natural, e sim divino. E quanto a isso, Maria ainda não tinha assimilado adequadamente, mas Deus já tinha revelado a ela essa verdade, só que ela não assimilou. Muitas vezes Deus nos revela tantas coisas maravilhosas e nós muitas vezes, por fragilidade nossa, não assimilamos adequadamente, e o Senhor tem a paciência de nos fazer amadurecer. Essa deve ser a nossa busca, a nossa responsabilidade sempre. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente, Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Maria já começava a refletir, a meditar. Quem era Jesus na vida dela? Maria ainda não estava discernindo. Então foi com eles para Nazaré, eles eram obedientes. Maria ainda não estava discernindo o suficiente para entender as reações de Jesus, porém estava tendo cuidado de refletir no seu coração quanto às revelações divinas que desde o anjo Gabriel veio lhe dar a notícia de sua gravidez. Considerando a divina promessa de Deus a Maria, Jesus lhe foi obediente por entender a dificuldade dela naqueles dias em compreender e assimilar o seu ministério messiânico. Deus, muitas vezes, não é que ele nos obedeça. Muitas vezes, Deus tem a paciência de fazer com que nós entendamos aquilo que Ele quer em nossa vida. E isso acontece todos os dias. Efésios 6:1 diz assim: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Assim como o próprio Jesus honrou a Maria, da mesma forma devemos honrar nossos pais. Não simplesmente no superficial, e sim no sentido de não lhes aborrecer, nem entristecer, mas tendo em grande honra e apreço, lhes sendo gratos e os fazer felizes.
O filho quer ir a uma balada, um funk, um samba, quer se divertir por aí, sai por aí e deixa os pais sofrendo dentro de casa. Isso é desonra. Se os pais pedem para os filhos lhe obedecer, é para os seus bens. Então, cada filho tem que ter o discernimento para não entristecer seus pais, não olhar, que nada, ele está velho, eu vou me divertir, vou sair mesmo. Precisa sair, saia, mas sempre trabalhando de respeito ao seu pai e à sua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Ora, se foi Deus que disse isso, por que duvidar? Então custa você honrar o seu pai e sua mãe? Custa eu honrar a meu pai e minha mãe? Eu já estou idoso. Pena que eu não tenho a experiência de hoje que eu tenho, eu não tive quando eu era jovem. Mas Deus está me dando a oportunidade, você está tendo a oportunidade de receber essa orientação enquanto você está novo. Honrá-los significa nunca contradizê-los, pelo contrário, os fazer felizes e contentes, mesmo nas maiores aflições que estejam passando, nunca abandoná-los. Efésios 6,3, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Saber honrar seus pais, os filhos têm a promessa de Deus e devem crer nessa promessa, dispensando aos seus pais o amor sem contestação. Filhos, pense nesse mandamento, creia na promessa de Deus e honre seus pais, em nome de Jesus. Efésios 6,4, pois não irritem seus pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Os pais ficam muito felizes quando seus filhos os honram, mas devem plantar o amor em seus filhos, instruindo-os na palavra de Deus, na instrução e no conselho do Senhor. Infelizmente, nós, pais, mães, eu como avô, hoje, falhamos grandemente na educação de nossos filhos e até netos, mesmo os amando intensamente por zelos e incapacidades emocionais, sociais, culturais e até cristãs. E ficamos muito tristes com isso, e mais ainda quando os anos se passam e ficamos constantemente pensando no que falhamos, e isso até nos deixa angustiados, porque gostaríamos de ter feito melhor e errar menos. Para que nossos filhos não incorram nos nossos erros do passado, por falhas nossas, muitas vezes não por falta de responsabilidade, mas por falta de condições, de uma forma ou de outra, tentamos, quando possível, os ajudar na criação dos seus filhos, nossos netos, mas nem sempre é possível, até mesmo por reações de nossos filhos, por não concordarem, até mesmo por circunstâncias alheias aos seus entendimentos e discernimentos. Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Não significa tolerar e nem sujeitar-se à pessoa no seu erro, conforme já falamos anteriormente, seja quem for, admoestá-la com responsabilidade para ajudar na correção do seu erro, como o caso queiram, mesmo com risco de perda de amizades e benefícios, mas tudo feito em amor, em zelo. Sujeitar-se significa respeito e consideração à pessoa, não por mérito de si mesmo, conforme já falei anteriormente, mas por temor, respeito, gratidão e adoração a Cristo. Sujeição essa independentemente de cor, raça, amizade, parentesco, status social, cultural, econômico e até mesmo eclesiástico ou religioso e filosófico, mesmo que a outra pessoa esteja em situação de erro ou não. Vale a pena eu ter repetido essa questão. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido no Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher.
como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esses textos que eu acabei de ler já tem alguns comentários acima. Nesse vídeo, no caso desse vídeo, antes, e no caso desse estudo que eu vou colocar no vídeo, acima. Deus exige que o marido sempre esteja apto para mostrar à sua esposa que tem o amor de Cristo em seu ser para propiciar à sua esposa os meios de amadurecimento na relação conjugal. Efésios 5, 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Assim, o versículo 5, 27, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E olha que coisa maravilhosa, Deus dá ao homem esse instrumento, essa confiança, para o homem ser cabeça da mulher, para trabalhar com a palavra de Deus em santificação da sua família, como Cristo santifica a sua igreja. E nós, homens, mulheres, esposa, filhos, netos, somos todos participantes da igreja de Cristo, e Cristo a cabeça da igreja. Efésios 5, 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Cristo nos ordena para que amemos nossa esposa como a nós mesmos. Assim como Cristo deu a vida pela igreja, nós pedimos a Deus graça, força, para que Ele nos inspire a dar nossa vida pela nossa esposa, pela nossa família. Não é que Deus está dizendo, você vai morrer pela sua família. Ele está dizendo que você dê tudo de você, todo o amor que Deus coloca no teu coração, transmita para a sua esposa. Viva com a sua esposa o amor de Deus em você. Em mim, no caso, também. Efésios 5, 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Cristo aborreceu o seu próprio ser puro para nos alimentar e sustentar a todos nós, e também os nossos, e a igreja. Então, muitas vezes, a nossa esposa está subnutrida, com um problema de angústia, de tristeza, de problema do fluxo no sangue. Ela está irritada, ela está para baixo. E o marido, em vez de compreendê-la, ajudá-la, ainda fica julgando mais fardo nela. Mas Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus nos colocou nessa posição, então Ele nos capacita a exercê-la. Assim o Senhor quer que aborreçamos o nosso próprio querer, para proporcionar alimento e sustento emocional e espiritual para nossa esposa e filhos, sem esquecer do cuidado social. Eu não estou dizendo aqui que a esposa ela está livre de ter o cuidado social com a sua família. Claro que ela tem sua responsabilidade. O cuidado financeiro. Hoje em dia, as mulheres têm condições financeiras melhor até do que o próprio marido. Ela pode ajudar no sustento da casa, ter responsabilidade, que eu conheço muitos casos de mulheres que dizem, não, meu salário é meu, o teu é teu. Você é que tem que sustentar a casa, você é que é o provedor. Tem que ser união, tem que ter união. Nisso aí também. Nunca esquecendo a mulher, que o marido foi colocado por Deus para ser o cabeça da casa. Ainda que você, minha querida, seja uma doutora, uma advogada, uma pessoa de grande cultura, e seu marido, ele exerce uma função muito simples, que nada, quase estudo nenhum tem. Mas lembre-se, Deus o dotou de sabedoria, que você jamais conseguirá ter em nenhuma faculdade. Efésios 5,30, porque somos membros do seu corpo. Do corpo de quem? Do corpo de Cristo.
Membros do mesmo corpo, no sentido espiritual, é o que somos, membro do corpo de Cristo, e ele é a cabeça da igreja. Então o Senhor está dizendo o seguinte, que a mulher, a esposa, ela é membro do corpo do marido. Então, o que ela sofre, o marido sofre. O que, se ela está irritada, o marido tem que ajudar a tirar dessa situação. E nunca brigar com ela, e muitas vezes até espancam. E outra coisa, a esposa não é propriedade do marido, nem o marido é propriedade da esposa. Nós, quando aceitamos Jesus Cristo, todos somos propriedade de Cristo. E assim mesmo, por arbítrio, voluntariamente. Membros no mesmo corpo, no sentido conjugal, é o que em Cristo somos unidos, em todos os momentos, sejam bons ou maus. Não quer dizer que cada um tem a sua individualidade. A esposa tem a individualidade dela como um ser, o marido tem a sua individualidade como um ser, mas quando são casados, eles têm as mesmas responsabilidades e o marido mais ainda. Assim diz o Senhor. Efésios 5,31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Esse comentário já está feito lá em Gênesis 5:24. Como eu já disse, esse vídeo, você verá as minhas exposições um pouco anteriores nesse vídeo e colocarei também esse estudo que eu estou fazendo completo nos comentários do vídeo que ora estou falando. Efésios 5, 20 e 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher, em seu particular, reverencie seu marido. Reverenciar o marido quer dizer honrá-lo, considerá-lo. Mas não quer dizer com isso que o marido não tem a responsabilidade de honrar e respeitar a sua esposa. Tem sim. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele respeita a vontade da igreja. E quando a igreja está fraca, ele tolera. E quando ela pede ajuda, ele ajuda. O Senhor não vira as costas para a sua igreja. O marido não deve virar as costas para a sua esposa. Cristo nos ordena para que amemos nossa esposa como a nós mesmos. E a mulher deve retribuir ao seu marido em honra, assim como a igreja deve retribuir a Cristo a honra. Efésios 6:1 e até o 6:4 já foi comentado acima, então eu não vou precisar ler outra vez. Mas que Deus te abençoe, que você possa meditar na palavra de Deus, analisar a tua situação, a tua responsabilidade, como é que você tem procedido diante de Deus. Eu não estou aqui falando via igreja, igreja A, igreja B, igreja C, religião A, B, C, não. Eu estou me referindo você com Deus, eu com Deus, como nós temos honrado a palavra de Deus com a nossa esposa. E pergunta às esposas, como você, esposa, tem honrado a palavra de Deus com seu esposo? Como nós, como casais, honramos a igreja do Senhor como componente do corpo de Cristo? Pense nisto. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos guarde. Inscreva-se no canal Estudos Bíblicos e Cidadania. Deus te abençoe. Me ajude a disseminar esse canal. Que Deus nos guarde, a mim e a minha família. Que Deus nos guarde, a você e a sua família. Enfim, que Deus nos guarde a todos nós e nossa família, em nome de Jesus. Amém.